Anita Ferreira, psicóloga, e este é o segundo vídeo do canal Quem Conta um Conto Entende um Ponto. A história de hoje é um mito grego e se chama O Rapto de Perséfone. Esta história será contada e depois dividiremos em dois vídeos para explicar sobre os dois padrões de comportamentos principais da história, que é o padrão de comportamento da mãe e o da filha. Começaremos então a história agora. O rapto de Perséfone é um mito grego que vem contar sobre a história de Deméter. Deméter é a deusa mãe, a deusa responsável pela produção dos alimentos no planeta, é aquela deusa que nutre, que cuida da parte alimentar do planeta Terra. Deméter tinha uma filha e ela era uma adolescente, estava aí se desenvolvendo e se chamava Coré. Coré, na realidade, significa a moça, uma menina moça, não é alguém que ainda tem um nome próprio, não era alguém que ainda era dona de si, era filha da Deméter. Deméter, uma mãe muito zelosa e cuidadosa, não queria que os deuses soubessem que a sua filha já estava uma adolescente. Alguns deuses tentaram conhecê-la, mas a mãe a escondia. Até que um dia, Coré estava brincando nos bosques e se encantou por um narciso, uma flor. Enquanto ela cheirava essa flor, a terra se abriu, de dentro da terra surgiu Hades, que é o deus do submundo, em sua carruagem e sequestrou a menina. Coré foi então levada para o mundo dos mortos, o mundo inferior. E a mãe ouviu seus gritos, mas quando chegou não conseguiu mais ver nada. A terra havia se fechado e nada parecia ter acontecido. Deméter então vagou por 9 dias procurando pela filha, desesperada. Não achava Coré em lugar nenhum e essa mãe foi ficando cada vez mais angustiada. Até que contaram a Deméter que Zeus, que é o grande deus, tinha permitido que Hades sequestrasse a menina para torná-la sua esposa, ou seja, rainha do mundo inferior. Deméter então decidiu que a terra não produziria mais nenhum alimento. Os deuses ficaram preocupados, porque eles precisavam que os homens os adorassem. E se a terra não produzisse alimento, os homens morreriam de fome. Então, um a um, os deuses foram vindo e pedindo para Deméter para que a terra voltasse a produzir. Mas ela estava irredutível. Enquanto sua filha não fosse devolvida, não deixaria a terra voltar a produzir. Até que Zeus percebeu que não teria jeito e decidiu que Coré seria devolvida à mãe. Então chamou Hermes, que é o deus, aquele das sandalinhas aladas, para que Hermes fosse até o submundo, já que ele era o único deus que podia transitar entre o mundo dos vivos e dos mortos, e buscasse a menina. Hermes então falou para Hades que não tinha jeito, ele teria que devolver a garota. E Hades, antes de mandar Coré subir, deu a ela sementes de romã para comer. Coré aceitou, comeu e subiu. Ao chegar no mundo superior, né, no mundo dos vivos, ela já não era mais a mesma menina que havia descido, ela já tinha se transformado numa mulher. Ela era a Perséfone, a deusa responsável pela transição das almas entre os dois mundos. Perséfone agora chegou diferente, a mãe percebeu que havia alguma coisa diferente nela e perguntou-lhe: você por acaso comeu alguma coisa no mundo inferior? Ao que ela disse: sim, eu fui obrigada a comer. Hades me deu sementes de romã. A mãe então percebeu que a filha não poderia ficar totalmente livre, porque quem come algo no mundo inferior pertence àquele mundo. Daí, seguiu-se que Perséfone passou a viver com a sua mãe 3/4 do ano, mas 1/4 ela tinha que voltar e viver com seu marido, sendo lá a deusa, a rainha, né, do mundo inferior, aquela toda poderosa que permitia, que levava as almas na sua passagem para o mundo dos mortos. Perséfone, então, quando estava com a mãe aqui na terra, eram os meses em que a mãe ficava feliz. Então, os meses em que a terra produz. E aí nós temos o verão, a primavera e o outono. Porém, quando ela retorna para o mundo inferior para conviver com seu marido, a terra fica triste porque a sua mãe fica triste. Então, nós temos o inverno. E esta é a explicação para as 4 estações do ano, segundo esse mito grego. Mas vamos agora analisar os comportamentos
deste mito. Esse mito tem 2 padrões de comportamentos principais, que é o arquétipo da mãe e o da filha. Discutiremos hoje apenas o da mãe, deixaremos o da filha para o próximo vídeo, porque senão fica muito longo. Deméter é aquela que representa as pessoas, as mulheres principalmente, que têm em si esse sentimento materno do cuidar, porque a deusa mãe, a grande mãe, é aquela que nutre, que protege, que faz a terra produzir. Então são pessoas, porque homens e mulheres têm os dois, têm os padrões de comportamento, têm todos os arquétipos, né? São pessoas que se preocupam sempre em cuidar dos outros e que estão sempre de alguma forma cuidando, acolhendo, protegendo, nutrindo, alimentando, de todas as formas. Esse é um padrão de comportamento de Deméter, daquela que é a mãe, a nutridora. Como mãe, as mulheres que têm esse arquétipo muito desenvolvido, essas mulheres que têm esse materno muito desenvolvido, elas são aquelas mães super protetoras, super cuidadosas, mães que estão o tempo todo preocupadas em cuidar dos seus filhos, mães que defendem a sua cria com garras. Nós vimos aí que Deméter não aceitou de forma alguma que a sua filha não lhe fosse devolvida, ela ia deixar a terra morrer se essa filha não fosse devolvida. Então é aquela mãe que realmente cuida, que se preocupa, que vive realmente cuidando e preocupada com seus filhos ou com outras pessoas. Quando essas mulheres não têm filhos próprios ou os filhos já estão adultos, elas também cuidam daqueles que estão à sua volta, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na família. Ela é aquela pessoa que cuida o tempo todo. Esse é o padrão de comportamento de Deméter. Mas todos os padrões de comportamento, todos os deuses representam os lados positivos e negativos do comportamento humano. E como lado negativo, esse padrão de comportamento também pode ser daquela pessoa, daquela mãe que é uma mãe que nós chamamos de devoradora, né? É aquela mãe, é aquela pessoa que, ao ter amizades ou a cuidar dos próprios filhos, exige o tempo todo um retorno. Então é a mãe que cuida, mas ela cobra, ela quer receber de volta, seja atenção, seja amor, gratidão, ela precisa receber de volta o reconhecimento. É também aquela mãe que muitas vezes não deixa esse filho se desenvolver, não quer que ele cresça, que ele amadureça, precisa que ele esteja ali sempre sob os seus cuidados, sempre sendo submisso à sua vontade. Então é uma mãe que muitas vezes faz de tudo para que esse filho seja frágil, para que esse filho, essa filha, no caso do mito, seja alguém que não tenha vontade própria, que não seja reconhecido enquanto um adulto. Lembra que Deméter, ela escondia a filha para que os deuses não vissem que ela estava crescendo, florescendo, se tornando uma mulher. Então esta mãe também, no lado negativo, pode ser aquela pessoa que fica tão sobrecarregada porque ela cuida de tudo e de todos o tempo todo. Não deixa ninguém fazer nada, toma a frente de tudo, ela que está sempre decidindo tudo por todos. Então não tem vida própria, são pessoas que ficam presas apenas no comportamento de mãe, que não tem outro comportamento senão este. Porque nós temos vários papéis dentro da sociedade. Nós somos filhas, mães, pais, irmãos, irmãs, amigo, amiga. Nós somos profissional na nossa área e temos que, em cada situação, ter um comportamento de acordo com o que a situação pede. Quem fica fixado num padrão de comportamento, nesse caso é o de mãe, está o tempo todo sendo só mãe. Então a pessoa é mãe de todos, ou é mãe o tempo todo, não relaxa e tem, é claro, uma vida sobrecarregada, porque está sempre fazendo tudo por todos, né? Esse padrão também de comportamento pode muitas vezes levar à depressão profunda até, quando essas mães deixam de ter de quem cuidar. Quando o filho cresce, quando ele vai embora, a síndrome do ninho vazio, por exemplo. Também na crise da meia-idade, onde a mulher começa a rever algumas das suas atitudes, da sua vida, ela pode perceber que não teve uma vida própria, que passou a vida cuidando dos outros. Daí vem alguns problemas emocionais. Isso fica mais grave até quando acontece do filho estar entrando também na crise da adolescência, porque a gente fala muito de crise de adolescência, mas fala pouco de crise de meia-idade, que tanto homens quanto mulheres vivem. Então, essa pessoa que está passando por uma crise de meia-idade, num processo onde os filhos estão passando por uma crise de adolescência, vai dar um choque aí de gerações muito grande. Vai ser aquela mãe que vai estar num momento muito sofrido e não vai conseguir acompanhar ou que não vai conseguir dar conta aí de conviver com os filhos que estão também passando por um processo difícil.
Se esta crise também vem no momento em que esses filhos estão indo embora de casa, casando, indo morar fora, também fica muito mais grave. Essa pessoa perde o chão, porque ela viveu em função dos outros. E aí, se esses outros vão embora, ou ela volta a sua atenção para cuidar de outras pessoas, caridade, cuidar de outras pessoas da família, ou ela fica se sentindo absolutamente inútil, sem objetivo na vida. Ela acaba percebendo que não tem nada para fazer, que não tem de quem cuidar. E aí a vida fica com a sensação de vazio muito grande. Nós estamos falando isso, né? Estou falando isso baseada no livro da Bolem, que trata aí das deusas e a mulher, e que nós entendemos que serve de referência para falar desse mito, principalmente da Perséfone. A síndrome do ninho vazio pega muitas mulheres de meia idade e leva muitas e muitas a consultórios por problemas de depressão, exatamente porque durante a vida acabaram se prendendo apenas num personagem, né? Jung falava das personas. Em cada situação nós somos uma pessoa diferente, nós somos muitos em um e precisamos nos adequar a cada padrão de comportamento que o momento pede e não ficar fixado só no profissional, só na mãe ou só na filha, né? Ou só naquela pessoa que quer ser cuidada ou só naquela que precisa cuidar o tempo todo dos outros. Para finalizar, esse padrão de comportamento também tem um aspecto bem patológico, bem doentio, que é a síndrome de Munchausen por procuração. É um lado muito crítico desse arquétipo, quando a mulher ela precisa tanto cuidar desse filho que ela o adoece ou ela finge que ele tem uma doença para poder estar o tempo todo cuidando dele, né? Tem casos graves aí, inclusive, em que a mãe já teve que ser afastada do filho porque colocava a vida dele em risco. Então é aquela mãe que leva no médico e acaba convencendo algumas vezes o médico de que a criança tem alguma doença e ele é medicado, ela é medicada, e isso pode colocar em risco a vida dessa criança. Tem uma série chamada Objetos Cortantes que mostra aí um pouco como que é o lado mais grave dessa patologia, né? Nessa série, que é uma série baseada em fatos reais, a mãe ela adoece as filhas propositalmente, deixa-as acamadas, vomitando, frágeis, para que ela possa ter de quem cuidar. Então é algo bem doentio e que a pessoa precisa de tratamento com urgência. Então, o arquétipo de Deméter, ele é muito importante na vida de todas as pessoas, porque a gente vive em sociedade e é preciso sim ter essa mãe dentro de nós para, seja cuidar dos nossos filhos, da nossa família e também daqueles que convivem conosco, né? Isso é importante, é um padrão importante. Inclusive, pessoas que são de profissões aí de humanas, geralmente têm uma Deméter aí bem ativada dentro de si, tá? Mas precisa do equilíbrio. As outras personalidades também, os outros personagens, na realidade, também precisam atuar em nossas vidas. No próximo vídeo nós falaremos do arquétipo da filha, né, que é a Perséfone, e com ele também vamos falar um pouco de depressão criativa na realidade, né? E depressão pode ser criativa? Sim, pode, a gente vai falar no próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Muito obrigada pela atenção.